Senhor Jesus Cristo. Amém. Estão me ouvindo? Graças te damos, Senhor. A escritura que eu quero usar nesta noite, irmãos, está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, para nós termos um tempo de meditação nesse grande tema que viemos de Deus, estamos voltando para Deus. Jesus falou: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, estamos voltando de onde nós viemos, estamos voltando ao lar. O irmão Branham usou o mistério de Salomão, que ele regressava exatamente para aquele, lá no Canadá. Ele nasceu em vários afluentes, rios de água doce, e vários afluentes, e ele nasce lá e vai para o mar. O salmão, ele vai para o mar e ninguém vê ele, mas quando chega na época da Piracema, ele volta exatamente para o lugar onde ele nasceu. E não são apenas um rio, são vários braços de rios. Cada um que nasceu no seu braço de rio, ele sente o cheiro das águas, ele sente o cheiro do lugar, e ele sobe cascata, pula em pedras e vai subindo cachoeiras para voltar exatamente para o lugar de onde ele veio. E lá ele desova, e lá ele morre. Ele volta exatamente para aquela posição. E o Amor nos usou isso das mensagens, e nós vemos que o mistério da eternidade, ele é um plano pré-ordenado de Deus, é um plano pré-antecipado de Deus, para que cada filho de Deus volte para casa. É impossível errar o caminho. Então nós temos visto isso nas nossas vidas, vimos que é uma força maior, é um poder maior, nos guiando, nos guardando. Não é a nossa inteligência, a ponto que quando o amor descesse, o conhecimento era um dos dons que sairia de cena. Profecia, línguas e conhecimento, ciência, teria que sair de cena, porque o conhecimento humano Deus usou na era de Lutero, a mente do homem, Wesley, Pentecostes, grandes teólogos, grandes homens que se levantaram, o querubim em forma de homem, com grande conhecimento, para a era da porta aberta. E eles entraram, saíram, tomaram a palavra, Lutero, Wesley, Pentecostes, mas chegaria um tempo que esse conhecimento sairia de cena e a mente de Deus voltaria, desceu no profeta, desceria na igreja, e para ela entender qual o plano da sua vida, qual o plano que Deus preparou para a sua vida. É uma alta inteligência nos guiando. Irmão Altair, por favor, pega ali em cima da minha mesa a mensagem nova que chegou. Eu esqueci de, ali em cima da minha mesa, apresentar ela para vocês. Tem ali no canto, ali, acenda a luz, tem ali no canto, tem uma lista de mensagens, um papelzinho com lista de mensagens. Um papelzinho, outras mensagens que vieram também de Curitiba, Luz do Entardecer. Exatamente isso aí, obrigado, Deus abençoe. Luz do Entardecer. O irmão Hugo, um dos irmãos lá de Curitiba, auxiliar do pastor Raimundo Maia, ele cuida da parte da administração, internet, essas coisas aí. Então ele me ligou, ele mandou algumas mensagens para nós, os chamados para fora, tem 50 mensagens. Antes de ter chegado dos crentes da Bíblia, eles já tinham imprimido a maior plantão de notícias da história, tem 36 mensagens. Também Micaías, o profeta, 40 mensagens. E também tem o mistério de Cristo, 40 mensagens. Então são números de mensagens limitadas. A igreja não tem o mistério de Cristo e não tem os chamados para fora. Isso está ali com o irmão Devaldir. É uma impressão que a Luz do Entardecer imprimiu, alguns fascículos, e eles mandaram para nós gratuitamente. Isso já está à disposição da igreja ali. Logo após, se vocês quiserem pegar isso aí, fazer os seus cultos domésticos, isso está à disposição da igreja. Mistério de Cristo e chamados para fora, a igreja não tem.
plantão de notícias e Micaías o profeta, vocês têm que ver da voz dos crentes da Bíblia, mas também tem da luz do entardecer. Total que veio 166 mensagens. Tem 50 chamados para fora, 36 plantão da história, Micaías o profeta 40 e o mistério de Cristo também tem 40 mensagens. Amém? Dá para dar uma para cada família para usar isso, usufruir disso, certo? E também chegou agora dos crentes da Bíblia, o profeta pregou a mensagem, Deus projetando seu amor, já está à disposição nossa. Ele prega na terça-feira, 6 de agosto de 1957. Se alguma vez eu já tive um momento de sucesso ao orar pelas pessoas, foi quando eu pude entrar em comunhão com elas, sentir suas enfermidades, sentir suas condições. Então algo em você desce, além do raciocínio, e ora a oração da fé pelos doentes. Isso aqui é o sentimento sacerdotal que o Espírito Santo tem nos alertado. Você tem que sentir por um doente, você tem que se compadecer dele, você tem que estar com ele antes que possa ajudá-lo. Então você entra em uma espécie de profundidade. É o amor de Deus, está além do amor humano. Projetando o seu amor, Deus projetando o seu amor. O profeta fala uma frase célebre, no amor divino também, a mensagem de amor divino, ele fala, quando o amor se projeta, quando o amor de Deus se projeta, a graça soberana toma controle. Amém? Está à disposição. Aqui o profeta mostra que a maior força, o maior poder que existe é o amor. Não tem outro poder maior que isso. É o único poder que leva um homem ou uma mulher a dar a vida por outro. Poder não é tirar vida, poder é entregar sua vida. Esse é o poder do reino de Deus, é o maior poder. O profeta usa a escritura de São João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho para todo que nele cresce e não pereça. Todo aquele que nele cresce e não pereça tem a vida eterna. Amém? Vamos ler a Bíblia? Ao toque somente cremos, Marlon. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 em diante. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 em diante. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus. Vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Então Paulo vai chamar a atenção, exortar, ele vai rogar a igreja de Tessalonicenses como ela deve andar para agradar a Deus. Essa é a intenção dele. Ele vai fazer uma exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Santidade, amor fraternal e trabalho no Senhor. Então ele vai exortar a igreja para ensinar como agradar a Deus. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus. Observe, esta é a vontade de Deus. A vossa santificação, manter o templo santo, santificado. Eu quero entrar um pouquinho nessa noite, como que você alcança, por que canal, por que meio você alcança essa santificação? Porque muitos tentam forjar isso, tentam aprender isso, tentam manufaturar isso, e nós vamos ver que não funciona assim. Então, porque esta é a vontade de Deus, vossa santificação. Por quê? Ele quer entrar, Ele quer morar em você.
Mas a vontade dele é morar, mas para ele morar, tem que ser um lugar santificado. Que vos abstenhais da prostituição. Quando fala em prostituição, adultério, não é só natural, mas espiritual. É tirar o original de cena e colocar algo ali e hibridar. É aquilo que eu falei outro dia. Se você pinga uma gota de água num litro de leite, você adulterou o leite. Você tirou o normal dele, tirou a qualidade de puro. Prostituição, adulterar, isso quer dizer, vos abstenhais disso. Muitas pessoas muitas vezes nunca prostituíram naturalmente, mas se prostituem espiritualmente, com tantas coisas. Porque quando nós deixamos espíritos entrar em nós e não barramos o Espírito Santo, nós estamos prostituindo. Se dissemos que Jesus é o nosso Deus, dissemos que Jesus é o nosso esposo, chamamos ele de esposo amado e deixamos outra coisa entrar em nosso coração, a não ser a palavra. Deixamos outra coisa entrar para adulterar a maneira natural da palavra em nós. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Você sabe que possuir o seu vaso é o teu corpo. Lá em Ezequiel 28:11, a Bíblia fala que Satanás profanou o santuário. Ele falou, a Bíblia fala, o Espírito fala, profanaste os teus santuários. Profanastes. Deixasse entrar um espírito de arrogância, deixasse entrar um espírito de orgulho, deixasse entrar um espírito de querer ser mais do que Deus. Profanaste o teu santuário. Agora aqui Paulo está falando que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e em honra, não na paixão de concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum. Então, nós temos um ponto fraco. Você sabe qual é o nosso ponto fraco? É dentro. É a nossa comunhão um com o outro. A nossa comunhão um com o outro é o nosso ponto fraco. Se o diabo quebrar este elo, eu venho dizendo muitas vezes, já preguei sobre isso várias vezes, Israel nunca perdeu guerra do inimigo que vinha de fora. Ele sempre perdia a guerra quando o inimigo estava dentro. Os filisteus, tudo se levantava, eles ganhavam guerra. Mas um dia que Acã foi lá em Jericó, pegou uma capa babilônica, uma cunha de ouro, um ciclo de prata, escondeu dentro do acampamento, morreu 38 homens sem culpa alguma. Estava dentro, o pecado estava dentro. O profeta fala, não é a bicada do sabiá que apodrece a goiaba, é o bicho que está dentro. Então observe, nosso ponto fraco é nossa comunhão interna entre nós. Nós temos que saber isso, nós temos que vigiar isso, porque o diabo sempre tenta. Ele nunca vai tentar me derrubar o ministério com coisas que vêm de fora. Ele sempre vai atacar com coisas de dentro. Sempre a igreja, músicos, líderes de cântico, diáconos, pessoal que trabalha mais perto do pastor, esses são os maiores alvos. Nós temos que entender isso. Então nós temos que manter esse elo forte. Nós saber discernir isso e lutar contra isso, para manter esse elo forte, para manter a comunhão. Uma manada de cavalos, eles têm um líder, que é o garanhão.
E eles são muito atacados por matilhas de lobos. E o garanhão, ele sente o cheiro no ar, ele sente o inimigo chegando. Ele corre, relincha no meio da manada e ele dá um sinal. Cada cavalo daquela manada, a égua, vem e coloca a cabeça em cima dele. Eles formam um círculo em cima dele. Coloca a cabeça em cima dele e vão fazendo um círculo. Quando a manada de lobo chega, só encontra a pata traseira deles. E eles começam a coicear com a cabeça em cima do seu líder. E destrói os lobos, eles atacam, eles não deixam espaço para os lobos voar no pescoço, não. Eles só têm patas e eles viram as coicear, matar os lobos. Havia um líder, eles estavam com a cabeça, ouviram um sinal, uma unidade. A ciência descobriu que na migração de patos, você vai ver que eles sempre voam em forma piramidal. Eles têm um formato de pirâmide para voar. Eles descobriram que eles voando dessa maneira piramidal, eles voam 70% mais longe do que se voasse um sozinho. Então, vai um líder na frente, mais 2, 3, 4. Eles formam uma ponta de lança para cortar o ar, cortar o vácuo, igual uma flecha. E quando o líder se cansa, ele passa para o lado, o de trás toma o lugar dele. Quando o outro se cansa, ele sempre fazendo um giro, fazendo um giro. E toda a vida em forma piramidal. Nesse agrupamento, nessa unidade, eles vão 70% a mais, com mais resistência, cortando o vácuo do ar, atmosfera, pressão atmosférica, do que se voasse sozinho, ou se eles voassem em linha reta. Mas eles têm um comando, eles têm uma direção, eles sabem como fazer isso, porque eles têm uma unidade. E nós sabemos que o Espírito Santo, em mim, em vocês, em cada um de nós, ele nos leva a uma unidade. Então, se qualquer outro espírito vai tentar quebrar esta unidade, mas o Espírito Santo, ele nos leva a essa unidade, a essa comunhão, para fechar o cerco, para não deixar nenhum espírito contrário entrar. E sempre, como disse o Mombrana, abraçando e apertando o cinto e puxando sempre mais um para dentro, sempre mais alguém para dentro. Nesta forma, nessa unidade, o Espírito Santo falou pelo profeta a mensagem de Cristo e o mistério de Deus revelado. Se houver alguém da igreja que entrou com o intuito de causar confusão, tentar enfermar o corpo, trazer problema, com essa unidade do corpo, essa pessoa vai se converter ou então vai ir embora. Mas ela não vai mais permanecer aquela pessoa com aquele desejo. Ela não vai ficar ali mais. Não vai ficar ali mais o velho homem, ela vai se converter, ou então aquela pessoa vai sair da igreja e vai embora, porque não há nenhuma fonte para alimentar o espírito dela. Então aquele espírito morre ou aquele espírito vai embora. Me entendem? Então, isso foi dado à igreja pelo profeta. Veja, não na paixão, o versículo 6, ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, a caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim fazeis para com todos os irmãos,
que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisso abundeis cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Ele também fala do testemunho cristão, não só de dentro, mas também dos de fora. Não só testemunho dentro da igreja, mas também testemunho lá fora, com pessoas que não são cristãs. Por que aquelas pessoas lá em Atos dos Apóstolos, eles admiravam a igreja de Atos? Eles não queriam ter comunhão com eles, porque sabiam que o pecado ali dentro era morte. Mas eles admiravam aquele povo, eles tinham comunhão, faziam bem para eles. Eles não ousavam a congregar com eles, porque quem acrescentava as almas é Deus. Quem acrescentava as almas era Deus. Mas eles tinham, o povo, os cristãos de Atos dos Apóstolos, eles tinham o povo tinha um grande apreço por eles, porque eles tinham testemunho dentro e fora. O versículo 23 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo fala assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, a página ao lado: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos o povo desse dia da vinda. Paulo estava exortando não só aquela igreja, mas ele fala para o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo mais uma vez nos ensine, Pai, e nos guie para toda a verdade, tirando de nós a incredulidade e colocando fé em nossos corações, pois nós oramos em Teu nome, para a glória de Deus. Amém. Podeis sentar, meus amados. Eu só quero ler algo aqui para vocês na mensagem Futuro Lar. Nós estamos falando possuir o vaso em santificação, sem concupiscência. O irmão Brando aqui nessa mensagem, parágrafo 151, ele vinha falando do sacerdote e da mulher samaritana. O sacerdote era um homem santificado, uma linhagem santificada. Ele sabia que ele era descendente levita, ele era santificado, e ninguém podia apontar algo na vida dele. A mulher samaritana era uma mulher vil aos olhos dos homens. 5 maridos, o que tinha não era dela. Nós conhecemos a história. E o sacerdote, ninguém podia apontar um dedo naturalmente para ele. Ele mostrava a sua linhagem, ele era um homem de oração, ele ia nas casas visitar os enfermos, ele que tinha apresentado as crianças, é ele que levava a cesta básica para quem tinha necessidade. Então quando Jesus chegou, quem era Jesus? As pessoas preferiram ouvir o que o sacerdote tinha para dizer a respeito de Jesus. E o sacerdote, aquele homem santificado, que já estava há muitos anos cuidando da família, tinha apresentado o pai, tinha apresentado os filhos, e tanto, ele tinha uma história na comunidade. Então ele vai dar uma opinião. Um homem santificado, um homem de oração, vai dar a opinião a respeito desse Jesus que estava trabalhando no meio da igreja ali, dizendo que era o Messias. Então eles foram ouvir o sacerdote. Do mesmo modo,
qualquer coisa que acontece muitas vezes, vocês vêm me consultar. Não é assim? Só qual é a diferença? Qual é a diferença? E aquele sacerdote, ele exigia a santificação do povo, porque a lei falava disso. Mas a samaritana não tinha nada disso. Todo mundo sabia que ela tinha uma vida pregressa. Não só samaritana, mas também gadareno. Não só gadareno, mas também Maria Madalena. Observe. E Zaqueu e tantos homens. O que dizer do ladrão da cruz? Que vida este homem tinha para apresentar? Mas o que preparou essas pessoas e mudou elas em questão de segundos? E isso não pôde causar nenhum efeito na vida do sacerdote, que já tinha santificação. Observe. O sacerdote, quando olhou para Jesus, falou assim: ó, afaste desse homem, que este homem é Beelzebu. Ele expulsa demônios por Beelzebu. Ele vem lá de Nazaré e tantas coisas. A mãe dele ganhou ele meio duvidoso, de uma maneira meio duvidosa, disse que era do Espírito Santo e tantas coisas. E aquilo tirou o povo de cena, fez o povo olhar para Jesus de outra forma. Mas eu quero que vocês entendam, não fez a mulher samaritana olhar Jesus de outra forma. Aquilo não fez Maria Madalena olhar Jesus de outra forma, ou Zaqueu. Agora, qual era a diferença? O que fez eles passar de uma vida pregressa para uma vida santificada? Num abrir e fechar de olhos. Me entendem? O profeta fala assim, ó, na mensagem O Futuro Lar, parágrafo 150 em diante. O profeta chega a dizer que a mulher samaritana foi redimida na hora que ela falou: tu és um profeta, vejo que tu és um profeta. Fomos ensinados que nossos pais, pelo meu pai, que o Messias, quando viria, ele faria essas coisas. Vejo que tu és um profeta. Ele falou: mulher, sou eu que falo contigo. O irmão Brana fala que Jesus discerniu o coração dela. Primeiro, ele fez contato com o coração dela. Depois, deixou ela fazer contato com o coração dele. Então era algo de coração para coração. Algo maior, uma revelação. Então santificação, ele é um processo da revelação. Como o novo nascimento é um processo da revelação. Nós vamos ver que o sacerdote tinha uma vida santificada, mas aquilo, ele foi para o inferno. O profeta chega a dizer que a representação de Anás e Caifás estava na quinta dimensão, e a representação da mulher samaritana estava na eternidade. O conhecimento de ambos os conectou com onde estavam as suas teofanias. O sacerdote mostrou que a sua teofania estava no inferno, e a mulher samaritana que a sua teofania estava na sexta dimensão, na eternidade. E ali estava o sacerdote, 151. Um sacerdote representando a luz. Ele tinha aprendido isso na Bíblia. Ele tinha aprendido que Deus era Deus. Ele havia aprendido que a santidade estava correta. Ele aprendeu que aquilo ali era uma lei de Deus. Por que as mulheres pentecostais hoje não continuaram com santificação como as primeiras tinham? Aquilo não foi uma revelação. Aquilo foi um ensinamento da igreja. Por que não permaneceram? Observe. Por que não continuaram? Então, uma mulher que tem revelação, mesmo que ela esteja lá dentro da denominação, aquilo, santidade foi por revelação. O pastor dizia: ó, você pode cortar o cabelo, irmã. Irmão, você pode beber uma cervejinha, não faz mal nenhum. Você pode andar com a sua roupinha, a sainha mais curta. Pode usar um saltinho. Você tem que, afinal de contas, você tem que andar bonita pela rua.
Se você tem essa santificação por revelação, você não vai ouvir o teu pastor, esse pastor. Você vai ouvir o Espírito Santo que te revelou uma vida santificada. Essa é a diferença. Ah, tá bom, o pastor liberou agora, tá bom. E se eu viesse aqui amanhã depois e dissesse, ó irmãs, vocês podem cortar os seus cabelos? O que vocês fariam? Eu recebi por revelação que vocês podem cortar os seus cabelos. Se eu dissesse isso aqui, o que vocês fariam? Vocês iam me ouvir ou iam ouvir o que está escrito na palavra? Observe. O profeta pregou isso. Para alguns é só um ensinamento. Para outros é uma revelação. Vocês entendem isso? Santificação é uma revelação, não é um ensinamento. É uma revelação de Deus para você. Por isso que quando é uma revelação, a mulher tem prazer na santificação, o homem tem prazer na santificação. Aquilo não é peso, aquilo não é jugo pesado. Por isso que Jesus falou: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Por quê? É uma revelação. Isso te identifica. Eu garanto para você que a mulher samaritana não foi atrás de mais marido. Eu garanto para você que Madalena nunca mais prostituiu, adulterou, ou quis sair com o marido de outra mulher. Eu te garanto que Zaqueu nunca mais roubou de ninguém. Nunca mais. Aquilo foi por revelação. Você vai ver que ambos os contatos, Jesus não os exortou de uma maneira pesada como ele exortava os fariseus. Jesus só chegou na casa de Zaqueu e falou: Zaqueu, me convém comer na tua casa hoje. Ele chegou, olhou para Zaqueu na casa, Zaqueu falou: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais, e vou devolver minha fortuna aos pobres. E Jesus falou: mas se tivesse algum problema, mas ele não mandou ele fazer isso. Era uma revelação de quem era Jesus. Observe. Jesus olhou para Madalena e falou: oh, cadê teus acusadores que te apedrejam? Falou: foram embora. Ele só falou: vai, não peques mais. Observe. Foi uma revelação. Depois aquela mulher queria lavar os pés, enquanto Simão o humilhou, ela foi lá e lavou os pés dele, enxugou com os cabelos. Jesus nunca pediu isso. Jesus falou: porquanto houver pregação do evangelho até o fim, será contado os testemunhos dessa mulher. O que ela fez aqui. Eu não mandei ela fazer, eu não pedi para ela fazer. Então, como manter o seu vaso em santificação? Você não vai aguentar por muito tempo. A pessoa não aguenta por muito tempo apenas com religião. Tem que ser uma revelação. Por isso que muitos grupos da mensagem estão voltando ao mundo, estão entrando nas igrejas também, igual foi com a era pentecostal. Observe. O sacerdote, ele havia aprendido por causa da concepção intelectual. Ele havia nascido na linhagem correta. Ele era um levita, mas ele só conhecia isso pela concepção intelectual. E quando a luz da hora vê, ele aprendeu aquilo pelo que havia acontecido, não pelo que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Quando ele encontrou o que estava acontecendo, sua denominação não disse nada sobre aquilo. Portanto, não tinha a representação daquilo. Mas aqui estava um Redentor sobre a terra naquele tempo para redimir aqueles atributos de Deus. E ele o recebeu. Veja, a samaritana, ela nunca questionou aquilo. Ele disse, quando o Messias vier, ela disse, quando o Messias vier, ele fará isso. E aquilo concluiu. Ela viu aquilo feito. Então ele disse, eu sou o Messias.
Então aquilo encerrou. Ali não houve mais perguntas. Ela simplesmente foi dizendo a todo mundo: venham e vejam o que eu encontrei. Ela fala: o que eu encontrei. Para encontrar, você tem que ver. Amém? E o ladrão da cruz? Estupro, assassinatos. O que seria aquele homem? Qual seria o seu crime? Para morrer naquela condição. Os piores criminosos morriam crucificados. Assassinatos. O que o colocou em condição de ser o primeiro homem a estar no paraíso com Jesus e sair com ele? Senhor, lembre-te de mim quando entrar no teu reino. Não reconheces a Deus o mesmo tipo de morte? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. 3 coisas. Viu que ele era Senhor, viu que ele era Deus, viu que ele era rei. Estava santificado diante de Deus. Ele agora estava possuindo o seu vaso em santificação. Se ele pudesse descer dali, aquele homem teria uma vida completamente ao contrário. Eu te garanto que ele ia procurar Pedro para se batizar em nome de Jesus e estaria no cenáculo alto para receber o Espírito Santo. Eu não duvido nem um pingo. Como ter um vaso em santificação? Como ter santificação corpo, alma e espírito? Como ter esse novo nascimento? Somente por revelação da palavra. A palavra é Cristo. Por isso que eu sempre bato na revelação de Jesus Cristo. É a porta para o novo nascimento. Você olhar, a pessoa olhar e reconhecer Cristo em outro ser humano. É ter um encontro pessoal. Agora, observe a importância do que você vai lá fora levar para as pessoas. A importância do que você vai apresentar para as pessoas. Se você dá um mau testemunho, você não está dando um mau testemunho só de você. A pessoa vai dizer: aquele lá pertence àquele grupo ali da rua Guilherme Bauer, é daquela igreja lá. Ah, é, ele congrega lá. O pastor dele é fulano de tal. Manchou todo mundo, sujou todo o corpo, suja tudo. Se uma irmã vai lá fora, age como uma fofoqueira, todo o corpo vai ser manchado como um fofoqueiro. Se vai lá fora, age como um difamador, todo o corpo vai ser manchado, até o pastor é manchado como um difamador. Mas se você vai lá fora e age como um cristão e representa o nome de Cristo, você não está envergonhando só você, só o seu nome, só a sua família. Você está envergonhando todo o corpo, você está envergonhando o Evangelho. Por isso que o testemunho é dentro e fora. E fora. Observe. Porque aqui dentro, se você agir de uma maneira errada, confessar os seus pecados, os irmãos têm sangue no peito para te perdoar. Mas lá fora as pessoas não conhecem isso. Você é carimbado e taxado. Você é rotulado como um mentiroso, como um fofoqueiro, como um difamador ou um adúltero. É rotulado. E todo o corpo é manchado. Mas se você vai lá fora e as pessoas conseguem ver Cristo em vocês, vão dizer: é daquela igreja lá, é ali da Guilherme Bauer. Aquele povo ali realmente tem uma união. Aquele povo ali representa Cristo. Se você quiser ir numa igreja verdadeira, vai lá. Eu conheço pessoas que não vêm aqui, mas quando querem enviar uma pessoa para alguma igreja, manda para cá. Por que isso? Por que isso? Eles mesmo muitas vezes não vêm, irmão. Mas tu quer ir numa igreja onde prega a verdade? Vai lá no tabernáculo. Vai lá. Eles lá pregam a verdade. A palavra é pregada lá. Então observe esse entendimento de como manter corpo, alma e espírito santificado. Não só aparentando aqui dentro, mas lá fora.
você fazer a diferença. Observe que a mulher samaritana, depois daquela experiência, quando Jesus chegou na Samaria, o povo samaritano aplaudiu Jesus. Porque uma mulher que tinha 5 maridos, teve 5, e o 6º não era dela, chegou dando testemunho lá, ó, você sabe quem eu sou, a vida pregressa que eu tinha, mas aquele homem lá, ele é o Messias, ele discerniu meu coração, ele falou de coisas que só eu sei, porventura não é esse o Messias? Ela chegou com euforia tão grande, ela chegou, um espírito impregnando as pessoas, amando a palavra, que as pessoas, quando Jesus chegou lá, ele falou, nós queremos conhecer esse Messias, então. Observe, eles viram que aquele encontro com o Messias mudou a vida dela. Mudou. E quando realmente muitos de nós tivemos vida pregressa lá fora. E quando as pessoas veem Cristo, a mudança em nossas vidas, eles falam, não, realmente mudou a vida desse homem, mudou a vida dessa mulher. Eu quero isso para mim. Eu desejo conhecer esse poder que pode mudar uma vida. Então, como possuir o seu vaso em santificação? Encontro pessoal. Isso é uma revelação. Pai não ensina para filho, filho não ensina para pai, marido não ensina para mulher, mulher não ensina para marido. Você sabe como que essa pessoa vai ter uma vida santificada? Se eles tiverem um encontro com o Messias. Se tiver um encontro com o Messias. Tem um hino, irmão Bruno, que eu quero cantar congregacional aqui, ó. Foi feito lá em BH, nós vimos um encontro sobre os pequenos Messias. Não sabe qual que é. Observe. Você não capte isso. Eu já vi homens querer empurrar de goela abaixo para a mulher ser crente. Você tem que mudar isso. Você não pode mais fazer isso. Ou a mulher com o marido. Vocês já viram disso? Mas nunca mostra o Messias para a pessoa. Ele quer santificar a vida da pessoa. Ele quer mostrar o que é certo. Mas eles nunca apresentam o Messias para a pessoa. O que converte? O que leva a pessoa ao novo nascimento? É ela se encontrar com o Messias. Por que essa Maria creu naquela mulher com a vida tão pregressa? Porque viram que algo tinha mudado na vida dela. Viram que algo tinha mudado na vida dela. Ela foi um caminho para ele chegar até Cristo. A vida dela foi um caminho para ele chegar até Cristo. Minha vida tem que ser um caminho para as pessoas que se conectam comigo chegar até Jesus. Senão eu vou estar só tentando ensinar santidade para os outros. Santidade para os filhos, santidade para a mulher, santidade para os amigos, santidade para o marido. Não funciona. O que traz santidade, o que traz novo nascimento é o encontro com o Messias. Como, Senhor? Como? Seja o Messias. Você já possui o teu vaso de santificação e honra? É desejo do Senhor que você seja santo. Para quê? Para quê? Você ser santo? Para ele entrar dentro. Porque ele quer se encontrar com as pessoas. As pessoas têm que desejar ser igual a você. O sermão, vós sois o sal insípido. O sal que não tem sabor. Serve para quê? Para ser pisado pelos homens. Mas se ele tem sabor, ele salga. Ele dá gosto. Uma comida insonsa. Tem aquele termo, fulano é um insonso. Fulana, é bem insonsa. Ela não tem sabor. Ela não tem nenhum atrativo.
Observe, para o mundo, o atrativo é ser extrovertido, é ser perverso, é ser mundano, é ser sexy. Não é isso? Falar um monte de besteira, contar umas piadas sujas. Esse é o salgado para o mundo. Mas quem é o salgado no meio cristão? É aquele que carrega a estatura do varão perfeito. Porque a pessoa, quando realmente ela está saturada de religião, ela está saturada do mundo, ela não sabe mais para onde ir, e ela precisa, às vezes ela tem orado: Senhor, eu quero ter um encontro contigo, Senhor, eu preciso da verdade, eu estou por aqui de mentira. Veja se algum de nós não estávamos assim, orando com sinceridade. E o que Deus fez? Te deu um encontro pessoal com Ele. Aleluia! O profeta fala assim, ó: ela nunca questionou aquilo. Ele disse: quando o Messias vier, ela disse: fará isso, e aquilo concluiu. Ela viu aquilo feito, então ela disse: ele disse: eu sou o Messias. Então aquilo encerrou. Ali não houve mais perguntas. Ela simplesmente se foi, dizendo a todo mundo: venham, vejam o que eu encontrei. Venham, vejam o que eu encontrei. Eu observo certas coisas. Somente trabalho evangelismo, eu gosto muito de observar, eu tenho aprendido muito com isso. Sentar com pessoas leigas e abrir a palavra para elas. É aquilo que eu falei no culto passado: você ter unção para reprofetizar para a pessoa e aquilo ter poder na vida delas. Aquilo ter poder na vida delas. Você olhar algo, ver algo errado na pessoa, e não ir lá cutucando naquele errado. A pessoa às vezes não está com estrutura para receber aquilo. Você começa a comer pelas beiradas, mostrar uma coisa aqui, mostrar outra ali, e vai indo, até que chega naquele ponto. Aí você vê que é o Espírito querendo ajudar a pessoa. Aí agora você tem autoridade para falar. Então a pessoa fala: me fala. Mesmo que isso choque comigo, me fala, por favor. Aí então você fala uma vez só. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. É o suficiente. Próximo culto você já vê mudança. Você não vê mais nada pendurado na orelha, só vê um furo de bala. Você não vê mais. Você começa a observar a ponta de cabelo crescer. A saia começa a descer. E você, sem fazer força, você fala uma vez. Só uma vez. Aquilo entrou, aquilo encaixou, aquilo trouxe uma revelação pela unção do Espírito. Aí você vê aquele vaso começa a ser possuído pelo Espírito em santificação. Aí o pastor não precisa toda hora batendo. Observe o que Paulo teve que fazer com a igreja de Coríntios. Falando, ensinando, falando. Éfeso, ele começou a entrar em coisas profundas. As outras igrejas, Paulo estava ensinando como receber o Espírito Santo. A igreja de Éfeso, ele não precisou ensinar isso, ele já tinha. Então ele começou a abrir os mistérios da mente de Deus. Amém? Nós já vamos orar. Eu precisava, isso estava no meu coração. Eu precisava passar isso para vocês da maneira que estava. Eu já tinha lido muitas vezes essa mensagem, mas nos meus momentos de meditação isso desceu muito forte no meu coração. Desceu muito forte, entendeu? E isso não é apenas, não depende você se santificar apenas para você ser santificado, mas isso depende da santificação de outras pessoas também. Porque você ser um vaso separado, cheio do Espírito Santo, você conseguir apresentar o Messias para eles, traz mudança na vida das pessoas. Você vê que santificação vai muito mais além do que nós pensamos. Aí o Mombrana fala: vejam. Ela falou, ela simplesmente foi dizendo a todo mundo: venham o que eu encontrei. Aí o Mombrana fala no parágrafo 153, olha o que ele fala aqui, ó: estes processos nos limpam.
um templo para o seu lugar de habitação, justificação, batismo do Espírito Santo com fogo, o qual faz a limpeza com este templo. O que fez a limpeza na mulher samaritana? Ela, por revelação, reconheceu o Messias. Então você vai ver que não é algo que se aprende. Não é algo que se aprende. É algo que lhe é revelado. O irmão Branham fala, você não pode encontrar-se com Deus senão por revelação. Por isso que a Bíblia fala, sem santificação, ninguém verá Deus. Nenhum imundo vai conseguir isso, se não tiver um vaso santo. Por que precisa de santificação para encontrar com Deus? Eu me pergunto isso, me perguntava isso, por que precisa de santificação para encontrar com Deus? Moisés, tira o sapato dos pés, porque o lugar que tu estás é solo santo. Por quê? Porque o encontro com Deus é Ele entrar em você. Entrou em você, então você pode passar isso para outras pessoas. Por isso que Jesus falou, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Por que quem vê Deus? Quem por revelação, o vaso santificado, então ele entra. O ver Deus é Ele entrar em você. Podem me entender isso? Já vamos orar. Vamos nos colocar de pé. Esses processos nos limpam. Um templo para o seu lugar de habitação, justificação e batismo do Espírito Santo com fogo, o qual faz a limpeza com esse templo. Então, assim como a estrutura do velho mundo não foi destruído pelas águas quando ele foi lavado, a estrutura do planeta, a velha estrutura, e todo o pó, toda a matéria que Deus colocou sobre a terra, não foi destruída quando o primeiro mundo foi destruído. E a Bíblia diz que foi destruído, mas a estrutura nunca foi destruída, só foi destruído o pecado e os pecadores que estavam sob ela. A estrutura permaneceu, mas você vê com justificação. Como vocês, batista, metodista, desejam pensar disto? Só justificação, crendo e sendo batizado, isso não é o suficiente. Você se desencaminhará de volta às coisas do mundo. Cortará os seus cabelos, usará shorts e tudo mais, vê? Ali não aconteceu nada ainda. Você simplesmente olhou para trás e viu a si mesmo errado. E veja, o que a justificação fez com o mundo? Nunca fez nada. Em seguida começou de novo. Tanto pecado como sempre houve. Essa é a maneira que o homem faz. Isso é a toda distância que ele vai. Essa é a maneira que o grande evangelista Billy Graham devia ver. Ele disse, eu vou e tenho 30 mil conversos. Volto depois de um ano e não tenho 30. Esta é toda a distância que eles foram. Vem? Eles certamente, eles se arrependeram, eu creio que eles se arrependeram, a maioria deles, algum deles pelo menos, porém não é o que se necessita. Provarei aqui. Aí o irmão Branham começa a mostrar que o mundo foi lavado por águas, o pecado continuou. O mundo foi lavado por sangue, santificação, o pecado continuou. Mas agora quando ele ser queimado, você é lavado por águas no batismo, o pecado continua. Você é santificado, o pecado ainda continua. Mas quando você é queimado com o fogo do Espírito Santo, amém? Vamos orar? Eu creio que nós temos muito o que agradecer ao Senhor e muito o que bendizer a Ele e nos prepararmos mais e mais um vaso santo, santificado, um vaso guardado, separado para a morada de Deus em Espírito. Deus os abençoe. Lembre-se que o irmão Branham falou, quando você consegue entrar no sentimento das pessoas, então você consegue orar por elas.
Obrigado, Senhor Jesus.
Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos. Creio que nós podemos sair nessa noite com o nosso coração agradecido por mais uma vez poder a Ele ouvir. Como nós vimos no último culto de oração, a chave de poder a Ele ouvir. Não só falar com Deus, mas poder ouvir a Deus. Amém? Isso é uma comunhão. Quando eu falo e Ele fala. Quando Ele me ouve e eu o ouço. Então, a Ele ouvir. Nós podemos ser aqui agradecidos a Deus por poder ter ouvido a Deus, poder ter falado com Ele, sair daqui satisfeito e poder ter uma verdadeira comunhão no Espírito. Amém? E Ele sempre nos ensinando e nos posicionando de uma maneira tão amorosa, tão misericordiosa, trazendo a nós um crescimento. Eu estou crescendo, graças a Deus. Eu não parei de crescer ainda. Eu estou aprendendo. Você está aprendendo? Amém? Monteiro. Louvado seja Deus. Um desejo arde em meu coração, estar mais perto de Ti, Senhor. Seja sincero com Ele. Tenho vivido tão distante. Cante do fundo do seu coração. Ser obediente a Ti, Para que vivas dentro de mim. Sei que Tu só estarás satisfeito quando olhares para mim e veres a Ti. Esconda-me em Ti, Senhor, em Teu seio eu quero estar, em Teu lugar secreto. Meu profundo desejo, Senhor, é mais de Ti, ó Pai. Estou clamando em oração, buscando Tua face santa. Cumpra as Tuas promessas. Esconda-me. Esconda-me em Ti, Senhor, em Teu seio eu quero estar, em Teu lugar secreto. Meu profundo desejo, Senhor, é mais de Ti, ó Pai. Estou clamando em oração, buscando Tua face santa. Cumpra as Tuas promessas em mim. Eu tive muitas vitórias atrás, mas agora vejo o mundo tremendo e minha vida necessita mais de Ti.
O inimigo à porta está, decidido a destruir-me, mas a vitória é minha e por Jesus Cristo desviarei do que me impede. Esconda-me em ti, Senhor, em teu seio eu quero estar, em teu lugar secreto, meu profundo desejo, Senhor, é mais de ti, ó Pai. Estou clamando em oração, buscando tua face santa. Cumpra as tuas promessas eu sei que responderás. Eu sei que responderás. Eu sei que responderás. Eu sei que responderás minha oração. Tu prometeste, esconda-me em ti, Senhor, em teu seio eu quero estar, em teu lugar secreto, meu profundo desejo, Senhor, é mais de ti, ó Pai. Estou clamando em oração, buscando tua face santa. Cumpra as tuas promessas em mim. Eu sei que responderás. Eu sei que responderás. Eu sei que responderás minha oração. Tu prometeste, esconda-me em ti, Senhor, em teu seio eu quero estar, em teu lugar secreto, meu profundo desejo, Senhor, é mais de ti, ó Pai. Estou clamando em oração, buscando tua face santa. Cumpra as tuas promessas em mim. Eu sei que responderás. Eu sei que responderás. Eu sei que responderás minha oração. Tu prometeste, esconda-me em ti, Senhor. Como diz o salmista, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? Irmão Jonas, por favor, vem cá fazer essa oração para nós, orar por esse pedido de oração e também encerrar o culto. Irmãos que estiverem em conexão conosco, irmão Pedrão de Curitiba, Paraná, também a irmã Daniele de Joinville,
Santa Catarina. Também o irmão Genésio, Curitiba, Paraná. Também o irmão Rony e a irmã Sara, de São Paulo. Estão em São Paulo. Vamos colocar novamente o irmão Genésio, pai do irmão Gênesis, em oração. Ele me ligou um pouquinho antes do culto ali, de entrar no púlpito. Ele está com uma crise muito forte de falta de ar, pulmão. Vamos colocá-lo em oração. Também o irmão Rony e a irmã Sara pedem oração por exames amanhã em São Paulo. Vamos colocá-los diante de Deus. Vocês sabem o desejo do coração deles, conhecem porque eles viajaram para lá. Eles não foram passear ou simplesmente por ociosidade, mas eles têm um desejo do coração que a vontade de Deus seja cumprida na vida deles. Amém? Eles vêm procurando isso. Então vamos colocá-los diante de Deus. Eles estão conectados sim no culto. Então vamos orar por eles, irmão Rony e irmã Sara, e também por exames que eles vão fazer, também pelo irmão Genésio. Bem? Irmão Jonas. Bactéria. Também a irmã Belinha está pedindo oração para o senhor chamado Eugênio. Ele tinha recebido alta, mas encontraram uma bactéria no seu corpo. Ele teve que continuar hospitalizado. Vamos colocar esse senhor diante de Deus. Sabemos que é difícil o hospital. Muitas vezes as pessoas vão para receber medicamentos, repouso e ser curadas lá por medicamentos. Por isso que o nome deles é paciente. Tem que ter paciência para isso. Muitas vezes a pessoa vai para lá e sai com algo pior até muitas vezes. Se não for a misericórdia de Deus, é tanto demônios, é tanta bactérias, é tanta enfermidade, é tanta infecção. Só Deus para nos guardar. Então vamos colocar também o senhor Eugênio, viu, irmão Jonas? Senhor Jesus Cristo, uma vez mais, Senhor, nós vemos aqui, Pai, após um culto tão maravilhoso, Pai, Amém. tão cheio das Suas palavras, Pai, mostrando, Pai, quem que Tu és, Senhor, mostrando, Pai, que isso não é, Pai, de um entendimento humano, Pai, que isso vem de cima, Pai, que isso vem do céu, Senhor. O Senhor tem descido para revelar quem Tu és e quem nós somos, Pai, para abrir nossos olhos, Pai. Esse é o sinal do Messias, Pai. Eu creio que foi assim que o Senhor fez com cada um que aqui está, Pai, dando uma experiência pessoal com Deus, Pai, usando um de seus filhos, Senhor, para ir de encontro, Pai, às almas perdidas, Pai. Então nós vemos aqui, Pai, agradecidos, Pai, sabendo que nós, Pai, não merecemos, Pai, por tanta graça que o Senhor tem derramado, Pai. O Senhor sofreu por nós naquele dia, Pai. O Senhor sentiu cada aflição, Pai. Então, ó, Senhor, pela Tua promessa, Pai, ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida mais sincera perante a Ti, Pai, para Te agradar, Pai, para Te louvar, Pai. Pois nós sabemos pela Tua revelação, Pai, que a nossa vida é o culto, Pai, onde o Senhor quer morar, Pai. Amém. É andar pela rua e mostrar que Cristo vive, Pai, não pela Tua tumba aberta, mas porque o Senhor está aqui, Pai. O mesmo Deus tem descido esse dia, Pai, pois Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, Senhor. Amém. Tu não mudas, Pai. O Senhor falou, o Teu Deus, eu não mudo, Pai. Então nós vemos aqui, Pai, agradecidos a Ti, Pai, de coração, Pai. Sabemos, Pai, que nós entramos aqui, Pai, e vamos ser diferentes, Pai, porque nós falamos contigo e ouvimos de Ti, Pai. A Ti nós temos ouvido, Pai. Unge nossos ouvidos pela nossa fé, Pai. Acrescente a fé de Jesus Cristo no nosso coração para crermos e dizer amém, Pai, para toda a Tua palavra, Pai, porque essa é a Tua vontade de morar no homem, Senhor. Então agora, Pai, nós vemos aqui, Pai, e eu creio que nós estamos numa atmosfera, Pai, celeste em Cristo neste momento, Pai. Pois nós temos pedido para Ti, mas nós queremos que a Tua palavra, Pai, cumpra-se em nós, Pai, porque esse é o Teu desejo, Pai. Então nós nos colocamos aqui, Pai, como um trono de misericórdia, Pai, pela Tua graça, Pai, e pedimos, Pai, pelo Pai, se eu não me engano, do irmão Gênesis, Pai, Genésio, Pai, que está sentindo, Pai, dores, Pai, falta de ar, Pai. Nós sabemos, Pai, que são muitas aflições, Pai, mas o Senhor falou que no mundo nós teríamos as aflições, Pai, mas o Senhor venceu cada uma por nós, Pai. Então derrame a Tua graça, Pai, pois uma gota do Teu sangue, Pai, aquele caminho que Tu abriste no Calvário, Pai, é o suficiente, Pai. Derrame graça, Pai. Derrame graça, Pai. Nós pedimos, Pai, também, Pai, pelo irmão Rony e a irmã Sara, Pai. Eles tanto, Pai, têm buscado, Pai. Eles têm se esforçado, Pai. Eles têm se obedecido, Pai.
Eu mal os conheço há pouco tempo, mas eu posso ver suas vidas, Pai. É tão maravilhoso, Pai. Ó Senhor, abençoe-os, Pai, porque os filhos são herança do Senhor, Pai. E quando, Pai, Sara riu, Pai, Abraão falou: há alguma coisa de difícil para o Senhor é aquele que fez céus e terras, Pai. O Senhor pode conceder, Pai. O Senhor é o único que pode, Pai. Então, ó Senhor, faça a Tua vontade, Pai. Atende esses pedidos, Pai. Eu também agora peço, Pai, por esse conhecido da nossa irmã Belinha, Pai. Eu não consigo me recordar, Pai. Se eu não me engano, era o seu Genésio, Pai. Eugênio, Senhor. Senhor Eugênio, Pai. Tenha, Pai, de misericórdia dele, Pai. Ele esteve, Pai, nesse hospital, Pai. Lá, Pai, tem muitos enfermos, Pai. Que o Senhor possa derramar a sua graça, Pai, sobre cada um, Pai, conforme a Tua vontade, Pai. Porque o Senhor pode, Pai. O Senhor é aquele, Pai. O Senhor é a nossa rocha e nossa salvação, Pai. O Senhor falou que feliz é aquele que confia no Senhor, Pai. Então eu creio, Pai, que cada um que está aqui, Pai, confia na Tua palavra, Pai. E sabe que o Senhor disse e assim será, Pai. Porque assim diz o Senhor, Pai. E nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor tem nos colocado em posição, Pai. Então, Pai, que a Tua palavra cumpra-se, Pai. Porque é a Tua esposa que tem dito, Pai. Não é um homem, Pai. Não é o meu conhecimento, Pai. É a revelação que o Senhor tem dado a cada um de nós, Pai. Agora, Pai, eu lhe agradeço pela nossa irmã, Pai. Pela nossa irmã Rafaela, que o Senhor tanto cuidou, Pai. Pelo seu filho, Pai. O Benjamin, que o Senhor concedeu, Pai, esse espírito de vida para ele, Pai. Eu sei que no nosso meio, Pai, tem muitas irmãs, Pai, em gestação, Pai. Guarde cada uma delas, Pai. Dê um bom tempo para cada uma delas, Pai. Nós pedimos a Ti, Pai, porque os filhos são herança do Senhor, Pai. O Senhor falou: não impeçais as criancinhas de vir a mim. Então, ó, Pai, ajuda-nos, Pai, a receber, Pai, a ser puros como as criancinhas são, Pai. Porque essa é a Tua vontade, Pai. Ajuda-nos, Pai, no decorrer dessa semana, Pai, para termos uma vida que o Senhor se agrade, Pai, e se agrade em habitar em nós, Pai. Que tudo que nós ouvimos, Pai, e temos ouvido, Pai, seja de Ti, Pai, porque é ouvir ao Senhor Jesus Cristo, olhar para o Senhor Jesus Cristo, não para o homem, mas porque o Senhor está aqui, Pai. Então, Pai, tome o controle na vida de cada irmão meu, Pai. Abençoe-nos, Pai, e guarde a nossa volta, aos nossos lares, Pai, e que nós possamos estar firmes na Tua palavra, Pai. Então nós oramos e Te agradecemos, Pai, Te bendizemos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, abençoe teu irmão, tua irmã. Vão em paz, o Senhor os acompanhe. Faça suas orações, não tenham pressa de sair de sua presença. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.